Boa noite, glória a Jesus. Que bom que você está aqui com a gente em mais um culto online. Quero que você abra ainda mais as portas do seu coração para receber de forma abundante e poderosa a palavra de Deus no seu coração agora. Aproveite esses minutinhos aqui e continue mandando aí o link para que pessoas possam ser tocadas e ministradas, transformadas e, em nome de Jesus, salvas também através dessa ministração. Mande no seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos, tá bom? Para que eles sejam abençoados também. Você que está acompanhando a gente pela primeira vez, nós sempre temos o costume, uma cultura aqui em Lagoinha, em todas as lagoinhas, na verdade, né? E aqui em Cuiabá não é diferente, de realizarmos uma confissão antes de lermos a palavra de Deus. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, ela pode estar no aplicativo, no celular, não tem problema, ou a Bíblia de papel. Eu quero que você levante ela aí, pode ser na sua sala, no seu quarto, mas levante ela bem alto e faça essa confissão comigo. Vai aparecer aí na tela agora e você pode ler e acompanhar junto comigo, tá bom? Então diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Que bom que você fez essa confissão comigo. Eu tenho certeza que as terras do seu coração estão preparadas para o momento que nós vamos ter agora. Abra comigo aí em Atos no capítulo 4. Atos 4, a partir do versículo 1. O tema dessa mensagem, ela é um tanto quanto curiosa e traz um certo receio ou um despertar de uma curiosidade. Eu coloquei o tema assim, não tenha cuidado. Parece um pouco contraditório, né? Porque o que mais nós temos ouvido nos últimos dias são instruções e recomendações para ter cuidado, para ter cautela, principalmente por conta da pandemia que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. O maior informativo que nós temos recebido é: tenha cuidado. Mas hoje eu estou aqui para dizer: não tenha cuidado. Mas calma, eu vou explicar o que eu estou querendo dizer isso com vocês. Deus me despertou nesse dia para destravar isso no seu coração. E eu creio em nome de Jesus que essa mensagem vai ser poderosa para a sua vida. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 1, quero que você leia comigo, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os seus sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000 pessoas. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e no nome de quem que vocês estão fazendo isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles com autoridade. Falou assim: vocês que são líderes do povo e as autoridades aqui neste lugar, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está curando diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. No versículo 13 continua dizendo: vendo a coragem que Pedro e João falavam e percebendo que eram homens comuns e sem qualquer tipo de instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que nós não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha o versículo 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não ao próprio Deus. Pois não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos. É uma passagem onde, depois de Jesus Cristo ter ascendido aos céus e ter enviado o Espírito Santo, os apóstolos começaram a realizar sinais e maravilhas no nome de Jesus. E é muito interessante nessa passagem aqui, que nós acabamos de ler, que Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. E é através dessa ousadia que ele operava sinais e maravilhas. Só que tanto Pedro quanto João eram pessoas que não tinham uma certa instrução. Não eram pessoas de grande eloquência, de grande conhecimento, lá com os seus diplomas, mas eles, de uma forma muito ousada, estavam realizando coisas sobrenaturais. Diante do povo, diante das autoridades, esses homens que eram tidos como iletrados, estavam realizando milagres sobrenaturais em nome de Jesus Cristo. E o mais impressionante é que esses homens foram colocados diante dessas autoridades para poder explicar tais coisas. Foram presos, depois questionados para o que estava acontecendo. E eles disseram: olha, não tem como negar a ação de Jesus Cristo neste lugar. Então, eles justificaram toda aquela ação como poder de Deus através da vida deles. E foi impossível negar de que eles estavam e caminharam com Jesus Cristo. No final do versículo que nós acabamos de ler aqui, no versículo 18, no versículo 19, eles disseram assim: olha, não é justo a gente tentar obedecer vocês, ou seja, tentar agradar vocês e parar a mensagem da verdade, do que agradar a Deus. Mais importa agradar a Deus e continuar a falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Trazendo esse contexto agora com vocês, eu quero trazer esse paralelo para a nossa vida diária, nosso cotidiano. O que nós vamos aprender através da leitura desse texto? Não tenha cuidado. Pastor Hugo, o que você está querendo dizer com isso? Talvez você vá se assustar naquilo que eu vou te falar agora, ou você pode até não acreditar. Mas eu, Pastor Hugo, sou uma pessoa extremamente tímida em tudo que eu vou fazer. Uma timidez que gera medo, e um medo que muitas vezes me travava em tudo. Os tímidos, parece que eu estou até ouvindo agora falar um amém aí, né? Tá todo mundo se compadecendo comigo. Mas era algo que me travava desde muito pequeno. Por conta da minha história, meu contexto familiar, várias coisas fizeram com que eu me tornasse um menino muito medroso, muito inseguro e até tímido em muitas das vezes. E se você entende e identifica com isso que eu estou te falando, se você, por exemplo, que é tímido, se define com essa característica, e você está, sei lá, num almoço em família, você é mais quieto, mais introspectivo, aí alguém vai chamar a sua atenção, chama no público. Por que você está quieto? Por que você está calado?
Acho que isso é a pior coisa do universo, né? Se você é tímido, aí você entra dentro do casulo, do tatu e vai para debaixo da terra, que acaba toda a sua estrutura. Porque você não está acostumado com esse tipo de exposição. Você não gosta de estar no centro das atenções. E eu passei por isso por muitas vezes. Por conta dos meus traumas infantis, quando eu comecei a exercer o meu ofício pastoral para falar ao microfone, só Deus, os meus pais e os meus amigos mais próximos sabiam aquilo que eu enfrentava. A boca secava, o meu joelho ficava tremendo, e não sei se você já percebeu, eu falo muito rápido. E quando eu estou num lugar de exposição, aí que eu acelero ainda mais, porque eu sou tímido e às vezes as coisas fogem do meu controle. Você tá vendo a tradução por libras aqui embaixo? Essa pessoinha linda aqui, ó, é minha tia, Pedrolina Brito. Ela faz a tradução de libras e ela briga comigo. Ela fala assim: meu filho, fala mais devagar, senão eu não consigo te acompanhar. Mas às vezes é involuntário, porque eu estou em frente à câmera, a minha boca nesse momento, inclusive, está seca, mas eu tenho que, anunciar a palavra de Deus, apesar das minhas limitações humanas. Essa não foi uma deixa para receber uma água, não, viu? Mas pode trazer que vai ser bem-vindo. Mas se você é tímido como eu, você conhece essas limitações. Como isso é ruim. Como isso nos impede de fazer tantas coisas. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu estava na sala de aula, eu tinha dúvida. Quando era para eu perguntar para o professor alguma coisa, meu coração acelerava, minha perna tremia, minha boca secava, eu queria perguntar, mas eu não perguntava. Eu esperava, vai que outro amigo meu da sala, né, tem a mesma dúvida que eu, ele pergunta e tem a resposta e está tudo certo. Mas às vezes isso não acontecia. O que eu estou querendo trazer para vocês? Muitas vezes o medo está nos impedindo de ver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Através do sacrifício de Jesus, tem tantas coisas disponíveis nas regiões celestiais para mim e para você, que se você pedisse revelação do Espírito Santo, você jamais seria impedido pelo medo, pela timidez, pela vergonha ou qualquer outro obstáculo que possa vir na sua vida. Obrigado, amor. Minha esposa linda aqui trouxe água. Mas talvez você possa perguntar: mas a timidez é uma característica minha, faz parte de quem eu sou. Tá, nós não nos importamos com isso e Deus te fez com todas as características. Tem gente que é mais espalhafatoso, tem gente que é mais introspectivo. Eu precisei lidar com essa timidez e é algo que eu trabalho constantemente, porque eu aprendi algo. Mesmo com medo, vai lá e faça. Mas não impeça a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas nós vamos conversar um pouquinho essa noite sobre isso. Será que isso é mesmo apenas uma característica? Ou tem sido uma forte ferramenta do inferno para travar aquilo que Deus tem no seu coração? Se a gente recebesse a revelação completa daquilo que Deus tem disponível para nós, do plano perfeito dele para as nossas vidas, será que a gente ficaria nessa mesma posição? Eu fui buscar o significado em vários dicionários dessa palavra timidez, e olha que eu não estou buscando conhecimento e base bíblica, não. Dicionário que você pode encontrar em qualquer biblioteca, na sua cidade, na sua casa, enfim. A palavra timidez, ela traz um entendimento de insegurança, culpa, eu anotei aqui, acanhamento, covardia, insegurança, receio e ter medo. Olha o significado que vários dicionários da língua portuguesa traz para a palavra timidez: acanhamento, covardia, insegurança, receio, ter medo. Agora eu te pergunto, será que isso é uma característica sua ou uma ferramenta do inferno para impedir a ação de Deus na sua vida? Nós somos filhos e filhas. Você consegue me responder aí no seu coração? Melhor, responda para você mesmo. Será que esse significado são coisas que vêm de Deus? Será que isso são características de quem é filho e filha de um Deus tão poderoso? Eu tenho que te dizer que não. Isso não vem de Deus.
Você ser introspectivo, uma pessoa mais reservada, é sim uma característica de Deus na sua vida. Mas uma timidez a ponto de te parar, de te travar, trazendo todas essas evidências que eu acabei de ler para você aqui, não é de Deus para a sua vida. Eu quero que você entenda comigo o que foi liberado para você na cruz, para você ter o entendimento de como caminhar daqui para frente e como vencer todas essas barreiras na sua vida. Eu vou repetir o tema dessa pregação. Não tenha cuidado. Não tenha cuidado. Vá com coragem, vá com ousadia, porque o Espírito Santo de Deus vai te capacitar para fazer todas as coisas que Ele mesmo está te direcionando. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, no versículo 19. Como eu disse para vocês, eu tive uma infância muito traumática. Eu já contei meu testemunho para algumas pessoas, mas nunca fiz isso de forma pública, como eu estou fazendo agora. Mas o meu pai, para quem não sabe, esse que acabou de trazer a palavra de dízimos, oferta, tinha dificuldade com alcoolismo, enfim, é uma história bem intensa. Mas graças a Deus, há 20 anos, meu pai se entregou a Jesus, hoje é pastor junto com a gente aqui na igreja. Mas eu tive alguns traumas devido a essa dificuldade familiar. E à noite eu tinha muito pesadelo, eu tinha muito medo de dormir sozinho no meu quarto. E minha mãe me ensinou algo, ela colocou na cabeceira da minha cama uma frase que marcou o meu coração e me ensinou a lidar com esses sentimentos de medo, insegurança, de timidez. E a frase dizia assim: se o medo bater na sua porta, mande o Espírito Santo de Deus abrir. E então você verá que não tem ninguém batendo. Essa frase eu lia todos os dias, melhor, todas as noites, antes de dormir. Isso foi libertador para o meu coração. E eu comecei a viver coisas poderosíssimas em Deus. Então, aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz bem assim: portanto, irmãos, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A obra redentora de Jesus Cristo na cruz liberou realidades celestiais para mim e para você. Realidades essas que já estão disponíveis pelo simples fato de você ser filho e filha de Deus. Essas realidades, elas carregam autoridade, ousadia, para não somente entrar no Santo dos Santos, mas viver ele na sua totalidade. Tem muita gente que condena aquela frase, né? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Porque ele não precisa vir, porque na nova aliança ele já está em nós. Eu entendo isso. Mas muitas das canções e as orações que são feitas nesse sentido de seja bem-vindo, é a liberdade poética que nós temos para poder falar com o nosso Deus. Isso quer dizer o quê? A manifestação do seu Espírito Santo é bem-vinda neste lugar. Porque existe uma grande diferença entre a presença de Deus e a presença dele sendo manifesta livremente no meio de nós. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Hoje estamos aqui eu e você, provavelmente a sua família. Aqui na live deve ter, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas ou mais. Deus está neste lugar. Amém? Mas eu quero que você experimente não somente a presença dele, que já é maravilhosa, mas também a presença dele sendo manifesta livremente em você. A ação redentora de Jesus liberou coisas maravilhosas para você nas regiões celestiais que você pode acessar agora, em autoridade, em ousadia, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Não é na sua força, não é na sua coragem, não é no seu entendimento, não é naquilo que você acha que vem de você, mas é a graça de Deus que te basta. Mas quando você entende isso, há um destravar na sua mente, no seu coração, e isso reflete nas suas ações e no seu falar também. Então, você precisa entender que a ousadia, ninguém nasce com ela. Eu não nasci uma pessoa ousada, mas os membros de nossa igreja que olham para mim e falam assim, meu Deus, pastor Hugo é doido.
Teve um culto nosso presencial antes da pandemia, que Deus colocou muito forte no meu coração. Na hora do culto, gente, culto de domingo, às 19 horas, que é o culto que tem o maior número de pessoas. Deus colocou de uma forma muito latente no meu coração. Vá para a rua orar pela cidade. Culto de ceia. Todo mundo está acostumado a chegar na igreja, ter cadeira, sentar e assistir o culto. E Deus me trouxe uma orientação doida dessa. Resumindo, nós fomos para a rua, tive medo? Sim. Eu ajoelhei na igreja nesse dia, me lembro como se fosse hoje. E olhei para trás assim, não tinha ninguém. Deus falou assim, fecha os seus olhos, ajoelha e fique com a direção que eu te dei, que eu vou te dar toda a provisão necessária para esse ato profético. Só sei que quando eu fui para a rua e nós chamamos as pessoas da igreja para ir para o meio da calçada, na avenida, centenas de pessoas, parecia uma multidão de gente orando pela cidade. E as pessoas dizem, nossa, pastor Hugo é doido, como você faz um trem desse? Eu estava morrendo de medo. Não preciso negar isso para vocês. Mas eu não deixei com que esse medo me paralisasse, mas a ousadia do Espírito Santo me impeliu para realizar essas coisas. Assim como foram com os apóstolos. E Deus disse através de Jesus Cristo aqui na terra, olha, eu estou indo, mas eu envio meu Espírito Santo. E vocês terão poder para realizar coisas ainda maiores. O problema é que tem muita gente deixando de ver a totalidade de Deus, do plano perfeito dele, por conta da timidez. E eu te falo, não tenha cuidado, se lance naquilo que Deus tem para a sua vida, e você vai ver coisas poderosas nele. Mas eu te garanto, a ousadia não nasce em cada um de nós, mas ela é desenvolvida, ela é cada vez mais alimentada em nossos corações, para que nós possamos viver tudo isso. Mas esse desenvolver, ele se dá a partir de 2 pontos. O conhecimento de quem Deus é e a revelação de quem você é nele. Essa é a chave que vai destravar no seu coração qualquer bloqueio, obstáculo, seja ela a timidez, o medo, a insegurança ou qualquer ferramenta do inferno. O conhecimento de quem Deus é e de quem você é nele quebra todas essas correntes. Então eu falo para você, será que as características que você carrega é de alguém que é filho ou de alguém que pertencia a uma velha criatura? O complexo de inferioridade, a vergonha, a culpa, o sentimento de incapacidade, o sentimento de estar longe da realidade celestial, ou seja, do plano de Deus para a sua vida, o não viver a vida abundante de Deus para você. Será que é para isso que Jesus Cristo morreu? Será que foi para isso que Ele se entregou completamente, para você viver aprisionado ainda, em meio de tantos sofismas, de tantas ferramentas diabólicas para te parar? Com certeza não. O sacrifício de Jesus foi para você viver uma vida abundante, foi para te dar plenitude de vida. Isso não vem de você, porque tudo que nós carregamos, vivemos, vem do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. O que você tem que desenvolver é a vida de Deus, a zoe dele fluindo. E Jesus Cristo, ele operava em ousadia, em coragem. Ele não vivia uma vida medíocre. Mas ele era impelido ao entender, eu preciso agradar o Pai. Muito mais vale para mim agradar ao Pai do que agradar às pessoas. Isso precisa ser destravado na sua vida em nome de Jesus. Abra comigo em Efésios, no capítulo 3. Efésios 3. Versículo 11. Efésios 3, versículo 11. Vai falar um pouco dessa ousadia que está em Cristo Jesus. E pelo fato de você ser filho, você recebe a vida dele, e isso é manifestado nas suas ações, no seu falar, no seu posicionar diante de qualquer situação. Efésios 3:11 diz assim: segundo o eterno propósito em quem fez em Cristo Jesus, nosso Senhor,
no qual temos a ousadia e o acesso com confiança pela nossa fé. Nele nós temos ousadia e acesso com confiança pela fé que está em Cristo Jesus. Essa ousadia que está disponível em Jesus e liberada para nós, você pode acessar ela com coragem, através da fé nele. Essa é uma das marcas daqueles que são filhos de Deus. Então você não tem que simplesmente apenas carregar essa marca de filho, mas falar, agir, se posicionar como tal. O entendimento de quem você é em Cristo Jesus libera confiança no seu coração agora. Nele, não nas suas habilidades, não em você. Então eu quero te encorajar agora, nessa noite, a parar de olhar para a sua limitação humana, para os seus medos, para os seus traumas, mas começa a olhar para o lugar que te dá esperança. Olhe para Jesus Cristo e Ele te dará a graça capacitadora. Na nossa série Home, nós falamos acerca disso, da graça capacitadora de Deus, para a gente operar coisas sobrenaturais. E também coisas simples, que para nós parece ser absurda. Mas eu quero que você entenda que existem alguns obstáculos que às vezes te limitam a viver tais coisas em Cristo Jesus. Uma vez perguntaram para John Candy qual que era o segredo do sucesso. E ele respondeu: olha, eu não tenho a receita para o sucesso, mas eu tenho o entendimento do que pode se tornar o meu fracasso: agradar as pessoas. E eu quero te dizer algo, essa aí é uma das maiores barreiras e um dos maiores obstáculos para a gente vencer todo esse medo, todo esse trauma. Então eu quero liberar para você aqui, na verdade revelar no seu coração, alguns supostos obstáculos que talvez possa estar te travando. Primeiro, o vício de querer agradar todas as pessoas. Olha o que nós lemos no final do versículo do nosso texto base, lá em Atos 4. No versículo 18, 19, vamos ler a partir do 18. Diz assim: então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esses homens, pelas autoridades, estavam sendo colocados numa situação de parar de falar aquilo que eles estavam vendo e ouvindo. Eles falam assim: olha, mais vale agradar a Deus do que a vocês, mais vale obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Então, essa dependência emocional, ou esse vício de querer agradar todo mundo, pode ser um dos grandes obstáculos de Deus. Pode ser um dos grandes obstáculos do inferno, que impede a ação de Deus na sua vida. Não aceita isso em nome de Jesus. Como diz o velho ditado, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Por que você vai conseguir? Não vai. Mas a gente está viciado em gastar as nossas forças, as nossas energias, em buscar a aceitação de todas as pessoas que estão ao nosso lado, ter o agrado de todas as pessoas ao nosso lado, ao invés de ter o agrado de Jesus. Olha só o que Pedro passou. Pedro era uma pessoa iletrada, como diz o texto. Eles não tinham essa eloquência toda. E ele tinha 1 milhão de obstáculos. Uma outra barreira que eu quero quebrar agora em nome de Jesus. O primeiro, esse vício de querer agradar a todas as pessoas. O segundo, pare de olhar para as suas limitações. Deus, Ele te dá a ordem, mas Ele também te dá toda a graça capacitadora para você operar. Eu não estou jamais aqui fazendo uma apologia contra os estudos, que você não tem que se capacitar, não é isso. Você tem que sim estudar, você tem que ser uma pessoa letrada, tem que buscar conhecimento, mas a falta ou a limitação que você enxerga não pode ser um impedimento. Vá, porque Deus trará a graça capacitadora para você. Então, o primeiro obstáculo, o vício de agradar outras pessoas. Segundo obstáculo, as suas limitações, não é na sua capacidade, mas na capacidade de Deus. 3, as suas desculpas. As suas desculpas não podem ser um obstáculo para impedir a ação de Deus em você. A altura do gigante não foi um obstáculo para Davi não matá-lo.
A falta de pães não foi um obstáculo para aquele menino ativar a sua fé na multiplicação de pães e peixes. Nós pregamos certa vez acerca do tanque de Betesda. Aquele moço ficou mais de 30 e poucos anos esperando a ação de milagre. Isso não foi desculpa para ele acreditar no agir das águas. Quantos homens de Deus não ficaram no meio das suas desculpas, mas creram? Lázaro fedeu por 4 dias. Qual tem sido a sua desculpa? Não seja o maior impeditor do poder de Deus na sua vida. Que em nome de Jesus, a barreira de querer agradar todas as pessoas, de olhar para a sua capacidade humana, as desculpas que talvez você possa colocar, não venha te travar, em nome de Jesus. Mas eu quero trazer aqui mais um obstáculo que talvez possa estar te travando, e esse é o mais chato deles. Foi com esse obstáculo que eu comecei a pregação essa noite. A sua história. Tem gente que se trava por conta da sua vida, da sua história, e não rompe barreiras. O passado você não pode mais tocá-lo. O futuro a Deus pertence. Que nós possamos viver o dia de hoje. Viva o agora. O que passou lá atrás tem que ser um testemunho de glória para te fazer viver dias melhores. Talvez você tenha lançado sementes ruins lá no passado, mas eu acabei de te falar, você não consegue acessar o passado, ele é irreal. Você não consegue tocar no futuro, mas você consegue hoje lançar boas sementes. Não deixe a sua história te travar. O que aconteceu lá atrás já foi esquecido no mar do esquecimento. Já foi lançado no mar do esquecimento. Essa semana, no dia 18 de maio, é uma campanha contra o abuso infantil. Quantas crianças hoje deixam de viver a plenitude de Deus por conta das marcas do seu passado? Que isso seja rompido agora em nome de Jesus. Que não seja o abuso, não seja talvez o contexto de uma família destruída como era a minha, de pais separados, ou quaisquer que seja a situação que você tenha vivido. Rompa esse obstáculo agora em nome de Jesus. Quebre todas as pontes com o passado agora em nome de Jesus. E comece a lançar agora boas sementes. Somente você pode ser o protagonista da sua própria história. Porque, como eu acabei de ensinar, em Jesus Cristo, tudo já está liberado. O sacrifício de Jesus te liberou autoridade, ousadia, coragem, intrepidez para enfrentar todas as dificuldades. Porque ele disse, tenha bom ânimo, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você hoje. Ele está com você agora. Não deixa a marca do passado te travar em nome de Jesus. Em outro ponto, o penúltimo, a procrastinação. Em Hebreus 4:7, diz assim, por isso Deus estabeleceu um determinado dia, chamado hoje. Esse versículo serve também para nosso obstáculo anterior, a sua história. Viva o hoje. Esquece o passado. Não fica procrastinando as coisas para o amanhã. Amanhã eu faço. O amanhã não existe. O que existe é o hoje. O que existe é o agora. O futuro a Deus pertence. Nos evangelhos, Jesus disse, olha, toda a sua preocupação não tem capacidade de acrescentar nenhum dia de vida a você. Tem gente que está deixando de viver porque não sabe se vai passar numa faculdade. Tem gente que não consegue desenvolver os seus estudos agora porque está preocupado de perder o ano letivo. Tem gente que não consegue entrar no novo relacionamento porque está frustrado hoje. Viva o agora. Viva a plenitude de Deus. Glória a Jesus. Que você tem alegria, você tem força, você tem saúde. E se você não tiver, peça a Ele. Porque até isso está disponível para você na cruz do Calvário. Amém? Através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, para a gente encerrar, eu tentei ser mais objetivo hoje, mas ao mesmo tempo profundo com você. Um outro obstáculo que provavelmente possa estar rondando as portas do seu coração é o conformismo que pode te trazer a se tornar uma pessoa crítica. Sabe aquela pessoa que, deixa a vida me levar, vida leva eu.
Do jeito que a onda bater, tá levando. Só que, muito tendenciosamente, as pessoas que são conformadas com todas as coisas têm uma forte tendência de se tornar um grande crítico. Não deixe isso ser um obstáculo na sua vida. Até o inconformismo que nasce no seu coração vem de Deus para gerar uma mudança poderosa. Se você está se tornando um crítico na sua igreja local, toma cuidado. Que esse inconformismo que está no seu coração seja uma ferramenta poderosa para trazer crescimento, transformação e não impedimento na sua vida e das pessoas que estão à sua volta. Que em nome de Jesus, nessa noite, você vença todos os obstáculos, rompa todas as barreiras. Não toma nenhum tipo de cuidado, porque você já está protegido em Cristo Jesus. Ele é seu fogo defendedor. Mas vá com coragem, vá com ousadia, sem medo, sem timidez. Ou faça como eu. Eu tirei isso para mim como uma filosofia de vida. Tá com medo? Ok, mas vá com medo. Mas não deixa de ir, não. Que em nome de Jesus você possa viver a totalidade das realidades celestiais para a sua vida. Sabe, Deus tem muito mais do que isso que você está vivendo. Deus tem em si uma família restaurada para você. Nossa vida não está baseada nisso. Porque tudo que nós precisamos para viver já está em nós. É a esperança da glória. É Jesus Cristo. Porém, Ele quer sim que você tenha uma vida vitoriosa aqui na terra. Nós podemos viver o céu aqui na terra. Eu não quero ter que esperar o meu corpo ser glorificado para quando Jesus voltar, para viver as realidades celestiais. Eu posso viver isso hoje, aqui na terra, pelo sangue de Jesus. Você tem acesso às realidades celestiais agora, de um bom casamento, de viagens que você tem sonhado e projetado, e o inimigo tem trazido medo para o seu coração, mas nessa noite, nesse momento, todas elas foram quebradas em nome de Jesus, e você está sendo habilitado pelo Espírito Santo de Deus de viver o novo dele em nome de Jesus. Amém? Durante a ministração eu creio que todos esses obstáculos foram quebrados na sua vida. Se você se identificou em alguma parte dessa mensagem, eu quero que você coloque nos comentários aí um glória a Deus, um aleluia, para que nós possamos ser cheios dele nesse momento. Assim como Pedro foi cheio do Espírito Santo e falou com ousadia, que você seja cheio agora e todas essas barreiras sejam quebradas em nome de Jesus. Talvez você possa estar me perguntando: Pastor Hugo, eu quero viver essa realidade, mas eu não sei como. Porque eu busco conhecimento, eu busco, até treinamentos para lidar com tudo isso, mas isso ainda é uma trava na minha vida. Você tem que sim buscar conhecimento, sim, de quem você é, isso não tem nenhuma objeção. Mas você só vai conseguir viver as realidades celestiais se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Isso não é converter a uma religião, isso não é converter a uma igreja, mas é se converter a Cristo Jesus, que tem o poder de liberar essas realidades para você e te capacitar com coragem, com ousadia, para você viver coisas sobrenaturais. Eu sou prova viva disso. Todos os traumas e medos que eu já vivi, hoje não conseguem me tocar. É pela capacidade do Espírito Santo que tantas coisas eu tenho vivido. Eu, por mim mesmo, jamais pensaria em viver algo do tipo. Eu tenho apenas 30 anos, parece ser muito, mas na minha concepção, é um menino novo, que pastoreia uma igreja, que cuida de pessoas, que fala do amor de Jesus, e nada vai me parar. Não tem pandemia, não tem vírus, não tem acusações, não tem mentiras do inferno, não tem nenhum tipo de praga, de perseguição, coisas do meu passado, coisas que eu vivo hoje, ou nenhum outro tipo de barreira que possa existir na minha vida aqui na terra, que vá me impedir de viver e acessar as realidades espirituais que já estão disponíveis para mim. Não é por conta da minha habilidade, nem por meritocracia, é graça de Deus. E se eu posso, você também pode. É só você ser filho dele. É herança, simplesmente. E eu quero te ajudar então a se tornar um filho de Deus agora. Amém? Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita junto comigo, por favor.
Diga assim: Senhor Jesus, eu oro agora, confessando o Senhor como meu Deus e meu Senhor. Eu te peço que toma a minha vida completamente e me torna o seu filho. Eu não quero mais viver com essas prisões do inferno, mas eu quero viver a plenitude celestial em Cristo Jesus. Pai, eu te peço agora que perdoe os meus pecados, que me lave completamente. E eu te confesso agora que tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Nenhuma força do inferno tem mais poder sobre a minha vida. E eu, Senhor Jesus, que um dia andei na sua presença, mas eu me desviei, eu andei longe por alguma razão, que me trouxe distanciamento, frieza, frustração. Mas eu deixo todos esses obstáculos de lado agora e olho para você novamente. Confesso que estou de volta à sua casa, à sua presença, para nunca mais sair. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. É simples assim. É com essa confissão que o Espírito Santo vem morar em você, destravando todos esses obstáculos e barreiras e te fazendo viver a totalidade do plano dele para a sua vida. Se você fez uma dessas duas orações, entregando a sua vida para Jesus ou voltando para a casa de Deus, nós temos uma forma bem estratégia de poder identificar você agora. Quero que você coloque nos comentários aí hashtag eu aceito ou hashtag tô de volta, para você que está entregando a sua vida a Jesus ou para você que está voltando à casa de Deus, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Nós vamos te dar os caminhos para romper todos esses obstáculos e viver uma novidade de vida. Amém? Não deixe de escrever os comentários agora. Hashtag tô de volta. Hashtag eu aceito. Ou aparece agora aqui esse WhatsApp na sua tela. Você pode mandar uma mensagem para a gente. Ou uma ferramenta ainda mais prática. Abra a tela do seu celular. Coloque nesse QR Code, esse código que aparece agora na sua tela, que vai te direcionar direto para o nosso departamento de consolidação. E lá você será cuidado. Mas viva agora as realidades celestiais e não tenha cuidado. Vá com força e ousadia em nome de Jesus. Amém? E eu oro para você também que porventura já tem Jesus no seu coração, mas vive essas limitações. Eu ministro agora de uma forma profética que todas as barreiras, que todas as correntes, os traumas, as amarras caiam por terra agora em nome de Jesus e você viva o sobrenatural de Deus. Eu oro para que durante toda essa ministração que foi colocada no seu coração agora, foi o destravar para viver novas realidades em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus por mais um culto. Eu espero que você tenha sido edificado em nome de Jesus. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Essa pregação e todas as outras estão no nosso canal do YouTube. Você pode ser edificado aí em nome de Jesus durante a semana. Amém? Que Jesus te abençoe, que a graça de Deus, o favor do Filho dele, a consolação do Espírito Santo te toque agora, a você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Viva a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.